O conto de hoje é Jubileu. Ele olhou para o canto da sala e disse: "Você não está vendo aquela mulher? Ela está sorrindo para mim. Faz tempo que eu não a via. Que legal." "Olá, fale comigo", disse ele à tal mulher. Como de costume, ele se acabava em devaneios. Sua visão estava cansada. Eu já não sabia mais o que era realidade ou mundo paralelo. Ao menos era assim naquele longo e difícil período onde Jubileu interpretava quase que diariamente. Nesse fato em especial, ele olhava o reboco na parede e em sua mente, aquela forma de reboco desenhava uma mulher sorrindo para ele. Era assim que ele entendia, era assim que eu também deveria entender, pois nada fazia eu mudar de ideia. Ele estava assim havia algum tempo. Tinha acabado de chegar da sua terra natal, enxotado por uma mulher que ele resolveu juntar os trapos após vários anos separado da minha mãe. Uma certa manhã, acordei com ele invadindo meu quarto, tentando de toda forma abrir a porta que dava acesso à sacada do segundo andar, dizendo ele que a tal mulher estava lá na janela e estava o chamando. Que perigo! Por sorte, sua visão agora era ineficaz por conta da idade, e seu tato já não lhe atribuía bons movimentos. Por isso, para minha sorte, não conseguiu abri-la. Outro dia, lá pelas tantas da madrugada, fui despertado por um alto ruído de ossos se espalhafatando nas escadas do segundo para o primeiro andar da casa. Dei um salto da cama de uma só vez e pensei rapidamente: Jubileu, só pode ser ele. Quando abri a porta do quarto e cheguei ao topo da escada, ele estava lá, na metade da própria escada, no escuro, caído, estatelado. Eu acendi a luz de guarda da descida, que estava apagada no momento, pois ele mesmo havia desligado. Ao menos foi o que eu achei no momento. Levantei-o com cuidado e o recolhi ao quarto onde antes o havia deixado dormindo. Ele se queixou de dores nos ombros, mas superficialmente eu não detectei nada de grave. Então lhe perguntei: "Pai, o que você estava fazendo andando pela casa de madrugada?" "Eu não lhe alertei que era perigoso transitar pelas dependências da casa à noite?" "Eu não tenho medo de nada", disse ele inicialmente. "Só devo viva a Deus e mais ninguém", completou altivo. Eu sempre soube, na verdade, que ele fora corajoso em várias situações do passado, que agora presenciei, e não era agora que ele ia mudar. Então perguntei: "Eu sei que não sente medo, mas o que o senhor estava fazendo ou querendo fazer de madrugada andando pela casa?" Ele disse: "A mulher me chamou para descer e tomar um chá na cozinha. Não queria lhe acordar, então eu mesmo fui lá. Mas ela sumiu. E depois eu vi você me trazendo para cá, como se eu fosse um inválido. Sai daqui, pode dormir, eu vou ficar aqui em paz." "Ok, pai, estou saindo. Pode descansar em paz. Não se levante. Se for ao banheiro, me chame." Alertei-o. Me recolhi, dirigindo-me a meu quarto, e mudei minha cama de posição de forma que eu pudesse lhe observar integralmente no outro quarto, localizado defronte ao meu, local adaptado para sua hospedagem quando por lá ficasse. Passei o restante da madrugada sem dormir, observando seus movimentos. Ele passara o resto da noite até raiar o dia, sentado na cama e com a mão no queixo, conversando sozinho. Em determinadas vezes, ele interpretava diálogos de duas pessoas ou mais, como se alguém estivesse realmente o tempo todo com ele ali em tempo real. Pela manhã, passei próximo dele e ele permanecia na mesma posição, em silêncio. Voltei e lhe ofereci café e ele permaneceu calado. Fiquei na parte de baixo da casa, permanecendo lá por algumas horas e olhando a escada para ver se ele descia, e ele não deu sinal da sua presença. Subi, de ponta de pé inúmeras vezes na metade da escada, onde eu o via sentado ainda na mesma posição. Respirei fundo, muito fundo.
Já depois do horário do almoço, subi irritado e senti realmente que alguém estava conversando com ele, sem ver nada, apenas o diálogo solitário. Quando ele me viu, cessou a conversa e coçou a cabeça. Perguntei: o senhor não tomou café? O senhor não almoçou? Nem foi ao banheiro? E eu até agora não consegui resolver minhas pendências. Diga o que o aflige para que eu possa ajudá-lo. Ele disse com convicção: já lhe falei, a mulher conversou comigo, foi no quarto, desligou a TV. Finalmente Jubileu se levantou irritado e falou: não é possível que você não tenha visto caminhando pela casa. Ela desceu as escadas, rapaz. Tô falando, eu não tô mentindo. Ela entrou aqui e conversamos bastante tempo. Eu não quero banheiro, nem almoço, nem café da manhã. Eu quero ir para casa da minha filha, por favor, e rápido. Tentei acalmá-lo, pois vi que havia realmente se irritado, lembrando-me da época que me chamava a atenção aos berros. Respondi com calma: eu vou ligar para ela, depois conversamos, agora desça. Ele não desceu e permaneceu no quarto até a noite em pleno jejum. Tudo pelo fato de eu não acreditar que existia uma mulher. O problema não era acreditar ou não. O problema é que eu não a via fisicamente, e isso ele não admitia. Negociamos então, segundo seu desejo irrefutável, que enquanto minha irmã não o buscasse, ele então iria passar um tempo na pequena casa dele, que ficava a alguns quilômetros de distância da minha. Este casebre estava trancado há algum tempo, já pela sua dificuldade atual cognitiva percebida por mim, e não havia muito conforto igual lá em casa. Mas esse era o desejo dele, e eu não queria contrariá-lo mais uma vez e privá-lo de alguns simples desejos ao final de sua humilde existência. Quando cheguei ao casebre, notei que o mesmo não dispunha de iluminação. O mofo e a umidade tomavam conta das paredes. Resolvi esse pequeno problema imediatamente com um profissional amigo meu e fiz uma árdua faxina de limpeza. Deixei ele em seu cantinho com uma condição de convivência menos pior, por assim dizer. Conversei com meu irmão, que morava em uma das casas mais próximas, e pedi que o monitorasse, e o deixei a par da situação que ele se encontrava naquele momento, e meu irmão apenas sorriu como se eu estivesse exagerando. Pedi também que a vizinha da frente, uma costureira antiga do local e velha amiga dele, pudesse tomar conta dele por mim. E inevitavelmente tive que explicar toda a situação para que ela ficasse ciente de sua mudança de personalidade tão repentina. Antes de sair, perguntei: tudo bem, pai? Posso ir? Ele disse: claro que sim. Suma e não volte mais. Aqui eu tenho amigos que me ajudam e não ladrões que me roubam. E continuou: e diga para a mulher que está lá na sua casa que não é para ela me perseguir mais, entendeu? Saí um pouco magoado, porém inculcado com toda aquela situação em relação à mulher, pois eu sabia que meu pai nunca fora de mentir, e tudo isso mexia comigo. Sobretudo, a preocupação maior era o fato de ele permanecer sozinho, mas eu tinha que pagar para ver, e isso tirou meu sono. Mal amanheceu o dia, corri para aquele local na agonia de ver como estava Jubileu, pois era um belo dia e eu queria levá-lo para passear. Peguei a chave reserva do seu casebre que estava em minha posse e fui em direção a ele. Lá chegando, abri a porta sem avisar, pois estava trancada, e eu estava ansioso, já que algo grave poderia ter acontecido. Ao entrar, a casa não encontrei ele, e seu interior apresentava o mesmo odor ocre do dia anterior, pois a limpeza e o aspecto de arrumação e organização que eu havia deixado tinha se esvaído por completo. A casa agora, além do odor remanescente, tinha manchas negras de mãos nas anteparas, copos quebrados ao chão, detritos no sanitário, cortina caída, e rapidamente tentei arrumar tudo mais uma vez.
Horas depois, Jubileu chegou com meu irmão, que o deixou em meus cuidados e foi rapidamente sem me dar suporte. Perguntei: onde o senhor estava, pai? Sarcasticamente ele respondeu: por que quer saber? Nada demais, apenas por preocupação, disse eu. Eu estava no seu irmão, dormi lá, já disse que não sou uma criança, eu sei o que estou fazendo e além do mais eu não consegui dormir aqui. Por que não? Questionei-o. Ele, plenamente consciente da situação em que estava aquela casa, me rebateu: alguém tentou me matar aqui. Eu arrumei toda a casa e fui me deitar. Ouvi barulhos de correntes sendo arrastados da casa de cima e me empurraram da minha cama antes mesmo que eu pudesse me deitar. E nesse momento eu estou aqui, falando com você. E olha aqui. Ele me mostrou edemas roxos em suas costas e ombros. Foi por isso que eu fui para sua casa. E foi por isso que eu fui para a casa do seu irmão ontem. Eu sabia que ele sempre fora um homem de fé, então apelei perguntando: o senhor tem rezado antes de dormir? Disse ele. Aqui para nós, não tenho mais conseguido fazer isso, pois sou interrompido toda hora. A mulher, ela tá aqui, ela me chama, a vizinha sabe e não mais quer ser minha amiga. Acho que ela já viu a mulher, ou é amiga dela, não sei bem, mas ela me chama. E quando abro a porta, não tem ninguém. Acho que fazem para que eu desista da casa, ou venda barato, mas estou inclinado a fazer isso. E além do mais, você acha que fui eu que baguncei toda a casa, né? Não fui eu, foi a mulher. Prestei bastante atenção em suas palavras, tudo que ele me relatou, e na verdade me subiu um frio na espinha. E ao lembrar de como encontrei a casa quando lá cheguei, eu vi aquelas marcas de mão, imaginei que ele abrira a casa para alguém mal intencionado. Pensei em várias coisas sem chegar realmente a algo palpável, mas sempre acreditei em coisas sobrenaturais e lembrei também que em determinada época do passado, quando eu era um adolescente, ele havia me relatado que uma mulher o parou na rua mais uma vez e disse que ele não se espantasse, mas uma mulher o acompanharia e o protegeria até o final de sua vida. Após deixar a casa mais uma vez arrumada e almoçar com ele, dei uma orientação para Jubileu. Está tudo arrumado, agora estou indo embora. Não faça nada sem falar comigo. Amanhã volto aqui. Ele respondeu debochadamente: fale isso com a mulher. Saí mais uma vez preocupado e passei na casa da costureira, amiga dele, no afã de descobrir algo relevante sobre sua situação. Bati palmas e após um tempo ali parado, vi a senhora olhar desconfiada pela fechadura. Disse eu a ela assim que ela abriu a porta: boa tarde, senhora. Sou o filho do Jubileu, aqui da frente, lembra? Rispidamente ela respondeu: claro que sim. O que você quer? Estou sem tempo. Frustrado, mantive o repertório, primeiramente estranhando sua forma de me tratar, pois algum tempo atrás ela me tratara muito bem. A senhora sabe me dizer se tem alguém visitando meu pai? Ou a senhora mesmo tem o visitado? Ou algo estranho atualmente que pode me ajudar a desvendar as atitudes diferentes dele? Ela foi contundente. Não quero falar sobre isso, meu filho. Eu já tenho meus próprios problemas. E continuou: seu pai não nos recebe mais, não fala mais conosco. Diz que uma mulher o orienta a fazer isso. Nunca vi essa mulher. Só vejo por aqui raras às vezes seu irmão. E, sinceramente, parei de monitorá-lo. Ele diz para todo mundo que mantemos vigilância constante dele, tirando sua privacidade. E isso é complicado, se é que me entende. Desculpe, filho, mas nada posso fazer em relação a isso. E fechou a porta na minha cara.
Novamente olhei para a pequena casa do meu pai e segui de volta à minha. A manhã seguinte se iniciou com um inesperado e doloroso frio, de forma que a neblina tomava conta da região. As montanhas e as ruas estavam encobertas e eu desisti de praticar atividades esportivas matinais. Mal me levantei e ouvi alguém chamando do lado de fora da casa. Quando abri a sacada do segundo andar, vi a vizinha que mora ao lado, olhando para mim, para cima do segundo andar. Uma senhora biblioteira, que não ia com minha estirpe nem eu com a dela, me fitou com cara de nojo e disse: "Por favor, vem aqui, tenho um presente para você", e apontou em direção à garagem, sumindo logo em seguida. Me calcei rapidamente, coloquei o casaco e sabia que dela só poderia virar algo inconveniente. Quando desci as escadas e abri a porta, vi meu presente sentado em uma cadeira enrolado em um lençol felpudo. Era ele, Jubileu. Os objetos que ele usava foram fornecidos pela vizinha biblioteira que me olhou daquela forma, pois certamente achou que o havíamos abandonado fora de casa. De alguma forma, agradeci a atitude dela, pois não sabia ao certo desde que horas ele estava ali, e também no dia anterior eu dormira cedo. Tomei um susto, me recompus e questionei-o. "Que houve, pai? Desde que horas o senhor está aí?" Ele respondeu: "Desde ontem, por volta da meia-noite. E pode colocar a casa à venda, por qualquer valor, ou até pode doá-la. Eu não me importo. A verdade é que estão querendo me matar naquele lugar. Vou ficar aqui mesmo. Pra lá eu não volto mais." "O que houve ontem?" disse eu. Ele relatou preocupado. "Um grupo de homens de preto e capuz, por certo mandados por ela, aquela mulher, e me expulsaram de lá, me derrubaram, mais uma vez da cama. É isso que aconteceu." Eu disse: "Calma, vou resolver isso, pai." Voltei à casa e vi que a porta se encontrava aberta, mas nada havia sumido, e questionei meu irmão. O mesmo disse que eles não se encontraram naquele dia, bem como a vizinha da frente também relatou. Com muita insistência do meu pai, meu irmão auxiliou-lhe a vender a casa bem barato, com tudo que havia dentro, e meu irmão manteve contato com um comprador durante um certo tempo. Jubileu morou comigo há algum tempo e posteriormente insistiu em voltar à sua terra, indo morar com sua irmã que acabara de perder o marido e estava solitária. Ela havia me ligado solicitando a presença dele, ao menos que ele oferecesse companhia, e ele foi. Durante um tempo ele fez o papel de marido e cuidou das despesas da casa, ajudando em muito a sua irmã. E depois, quando a idade avançou mais ainda, foi diagnosticado com Alzheimer e sua irmã não pôde lidar com a doença que ele tinha. Então pediu auxílio. Jubileu voltou novamente para minha casa e passou seus últimos dias com a sua filha mais velha. Um tempo depois, faleceu de causas naturais, mas nada foi comprovado que fora do Alzheimer. Certo dia, após um tempo de sua partida, eu estava em uma praça brincando com meu filho e encontrei coincidentemente o comprador da casa do meu pai. E sem que ele lembrasse de mim, eu o questionei. "Boa tarde, amigo. Mas você não seria o rapaz que comprou a casa do meu pai?" "Sim, sou eu mesmo, mas não moro mais lá", disse ele. Questionei-o. "Ora, não entendo, mas o senhor parecia tão interessado quando foi vê-la?" "Sim, de início sim, até ouvir barulhos perturbadores à noite, batidas na porta, e houve manhãs que despertei no chão frio da sala próximo da cama sem saber o motivo. Depois de um tempo, eu aluguei-a. Contudo, os inquilinos me relataram a mesma coisa e não ficaram por muito tempo. Então, achei melhor trancá-la e acredito que assim permanecerá para sempre."